pessoal, vamos dar início então agora ao estudo do nosso terceiro módulo, em que a gente vai fazer algumas explicações sobre os verbos em latim. Eu posso antecipar para vocês que a parte mais complexa dos verbos, que exige mais conhecimento, que exige mais estudo do estudo do latim, são os verbos. Assim como em português, o latim também tem aquela mesma variação, uma forma verbal para cada pessoa, sendo que o latim é muito cheio de exceções, muito cheio de verbos irregulares. Então, quando a gente estuda o latim, a gente tem que se acostumar com essas particularidades de cada língua. É assim, e é isso que torna o latim uma coisa mais bela e é sempre desafiante. É uma língua desafiante, porque dá uma beleza que as outras línguas não têm, né? Uma beleza e uma capacidade assim, de síntese que as outras línguas não têm. Uma frase em latim com poucas palavras, muitas vezes tem um significado muito grande, que até para traduzir você precisa de usar muito mais palavras em português do que as palavras que tem em latim. Então, recordando aqui um pouco do que a gente já viu nos vídeos anteriores, nós dissemos que em latim as palavras o latim tem palavras declináveis, que são os substantivos, verbos, substantivos, adjetivos e pronomes. Tem palavras indeclináveis, que são as palavras que não invariáveis, que são as preposições, conjunções e interjeições. E tem as palavras conjugáveis, que são os verbos. Mas o latim tem uma particularidade ainda diferente do português. No latim, os verbos regem as palavras, ou seja, se eu tenho uma palavra depois do verbo, ela é regida por aquele verbo, ela é um objeto daquele verbo. No latim, as preposições também têm regência. Toda preposição, ela faz uma regência sobre a palavra seguinte, ou seja, da mesma forma como o verbo coloca a palavra seguinte no acusativo, se for objeto direto, ou no dativo, se for objeto indireto, uma preposição também coloca a palavra que regida por ela no acusativo ou no dativo, dependendo do tipo de regência que a preposição tem. Não tem como a gente falar uma regra específica para isso, mas com a prática, com o tempo, a gente vai aprendendo. E os dicionários especificam isso. Os gêneros das palavras em latim têm uma diferença em relação ao português, que é o gênero neutro. Em português nós só temos as palavras masculina e feminina. Em latim nós temos, além do masculino e feminino, o gênero neutro. Como é que poderia fazer uma distinção em relação a isso aí? Em geral, as palavras masculinas se referem a pessoas ou lugares. Em geral, há outras palavras que são masculinas que não se referem a pessoas, mas em geral se referem a pessoas ou lugares, masculinas e femininas. E as palavras neutras são aquelas que complementam o vocabulário, complementam o dicionário, complementam o conjunto das palavras, mas que não se referem especificamente a pessoas, não se referem a gente. São palavras genéricas, que se referem às vezes a animais, ou às vezes se referem ao tempo, se referem a situações genéricas, situações neutras mesmo, daí que elas estão no gênero neutro. Não há uma regra para você distinguir uma coisa da outra, o gênero da palavra. A gente só vai reconhecer quando vê a palavra, ou então quando olhar no dicionário, consultar o dicionário em caso de dúvida. Em relação ao número, em latim, igual como em português, só tem dois números que são o singular e o plural. Agora falando sobre os verbos. Os tempos verbais do latim, assim como em português, os tempos são até mais simplificados. A gente usa duas variações básicas. O infecto, um tempo chamado infecto, que corresponde ao presente e que inclui também o futuro. O latim não tem uma conjugação própria para os verbos no futuro. O infecto engloba tanto o presente quanto o futuro. No latim é como se o futuro fizesse parte do presente, tá certo? Não há uma distinção temporal na conjugação verbal. E quando se refere ao passado, chama-se prefecto. Tá certo? Então, são essas duas as diferenças básicas para se compreender a conjugação dos verbos em latim. Outra coisa importante, o latim, assim como em português, tem os verbos na voz ativa e na voz passiva, mas o latim tem uma terceira classificação da voz verbal, que são os verbos depoentes. Esses verbos não existem em português. Verbos depoentes é uma característica típica do latim, é um verbo que se escreve na voz passiva, mas o significado dele é voz ativa. Ele está escrito na frase na voz passiva, mas na tradução ele deve ser traduzido no tempo da voz ativa. Esses verbos depoentes são poucos e eles sempre dizem respeito às situações da vida da pessoa. Nascimento, existência, morte.
verbos que dizem respeito à condição da vida da pessoa são chamados verbos depoentes. De uma maneira geral, a gente aprende isso também na sequência, né? O nosso curso é um curso bastante primário, assim, bastante elementar, a gente só vai ter as noções básicas, as noções primeiras, então a gente só precisa saber que tem essas características, mas a gente não vai ter condição de aprofundá-las, tá bem? Bom, então no latim nós temos 4 conjugações verbais, tá certo? Muito parecido com o português também, né? Nós temos 4, sendo que a primeira conjugação dos verbos terminados em are, a segunda conjugação dos verbos terminados em ere, sendo que segunda conjugação quando o ere é tônico e terceira conjugação quando o ere é átono. A gente vai aprendendo isso em cada verbo também, que não há como distinguir. E a quarta declinação dos verbos terminados em ire. Então vamos ver aqui. Primeira declinação. Exemplo de verbo da primeira declinação: amare, ambulare, laborare, obtemperare, vulnerare, estimare, verbos terminados em ares na primeira declinação. Agora vamos ver aqui a diferença entre o ere tônico e o ere átono, que distingue a segunda declinação da terceira. Veja, aqui eu tenho monere, adibere, abere, merere, placere, tacere, proibere. Veja que o H em latim é mudo, não se faz aquele H aspirado, como às vezes tem em outras línguas, que às vezes as pessoas que vão pronunciar em latim, algumas pessoas fazem dessa forma. O latim não tem o H aspirado, pelo menos o latim como chegou no Brasil, como foi ensinado para nós, tá certo? Então aqui é proibere, o H está aí apenas figurando, ele não tem pronúncia. Agora veja a diferença para a terceira conjugação. Aqui eu tenho legere, defendere, dicere, accendere, statuere, ducere, tolere. Então, está vendo a diferença do E tônico e o E átono? Certo? Então, aqui, enquanto aqui eu digo monere, adibere, aqui eu digo legere, defendere, quer dizer, a sílaba tônica está antes do E. Então, o era é átono. Isso é que distingue a segunda da terceira declinação. Como é que a gente vai distinguir uma coisa da outra? Só tem 2 maneiras. Ou você deve conhecer a palavra, ou então você tem que consultar o dicionário, porque no dicionário vai ficar especificado quando é segunda e quando é terceira declinações. Quarta conjugação, desculpa. Quarta conjugação dos verbos terminados em ire, isso aqui não tem que explicar mais. Audire, custodire, dormire, erudire, impedire, munire, nutrire. O único caso que exige um pouco de atenção da gente, que vai ser necessário realmente um maior conhecimento, é com relação à terceira e com relação à quarta declinação, mas isso está bem explicadinho no material didático, vocês não terão dificuldade de compreender. Aqui a gente dá alguns exemplos de verbos regulares e verbos irregulares. Por exemplo, o verbo laudo, que laudo é na primeira pessoa do indicativo presente singular. Na verdade, o verbo é laudare. Em português, a gente costuma apresentar o verbo pela forma do infinitivo. Em latim, o verbo se apresenta pela forma da primeira pessoa singular do indicativo. Então, quando você vai procurar um verbo no dicionário de latim, você não procura laudare, você não procura pela forma do infinitivo, você procura pela forma da primeira pessoa do indicativo. Então, os verbos se colocam no dicionário pela primeira pessoa do indicativo. Se você não souber, você procura por aproximação. Por exemplo, o verbo aqui, manere. Então, manera, a gente vai ver que na primeira pessoa ele deve ser algo parecido com manel. Né? A gente vai até assim avaliando, mesmo sem conhecer, que é a forma dele da primeira pessoa. E aqui eu tenho o verbo legere. Ó, uma característica para a gente distinguir pela primeira pessoa é possível distinguir se o verbo é da segunda declinação ou é da terceira. Os verbos da segunda declinação sempre tem um E antes do O. Então, mandeo, deleo, proibeo. Então, quando na primeira pessoa tem um EO, então você já sabe que lá no final vai ser manere, proibere, adibere, munir, manere, vai ser a delere, vai ser, o ere vai ser tônico.
Quando não tem o E na primeira pessoa, no caso aqui, Lego, então você já sabe que é da terceira, e aqui vai ser leggere. Se aqui fosse o verbo dizer, seria dico, então aqui seria dissere. Tá certo? Essa é a forma como a gente distingue, pelo dicionário, como a gente distingue na primeira pessoa, né, se o verbo é da segunda ou é da terceira declinação. Aqui só rapidamente, exemplos de conjugação verbal. Eu tenho aqui o verbo laudo, conjugando, né? Então veja, laud, que é o radical, assim como em português, é aquela parte fixa. E a parte que vai modificando, né, que é a desinência do verbo, é a parte que vai modificando. Então eu tenho na primeira pessoa laudo, que significa eu louvo. Na segunda pessoa laudas, tu louvas. Terceira pessoa laudat, ele louva. Primeiro plural, laudamos. Segundo plural, laudates. Terceiro plural, laudant. Então você vê que a terminação dos verbos é muito parecida com o português. A gente pode tomar como parâmetro a própria conjugação portuguesa que dá certo. Agora aqui o verbo no imperfeito. O imperfeito tem essa característica: mantém o radical, mesmo do presente, tem essa terminação ab, sabe que é um radical complementar, e a terminação mesma que varia em cada palavra, em cada pessoa, é lá, né? Laudabam significa eu louvava, laudabas, tu louvavas, laudabat, ele louvava, laudabambos, eles louvavam, laudabates e laudabant, que eles louvavam, né? Então, o restante dos exemplos das conjugações, vocês veem aí no material didático. E é muito importante, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais no estudo do latim, adquirir a gramática e o dicionário, porque realmente não tem como você seguir adiante no estudo se não for com esse material didático. Bem, então até o nosso próximo módulo.